ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Chegamos ao fim da primeira série, um ano inteiro de perguntas e respostas. Esta é a edição número 47, a última edição da série. Em setembro, prometo voltar para fazer mais perguntas. A ideia de fazer este podcast sempre foi a de falar sobre o dilema da comunicação. Comunicar é um ato francamente democrático, todos podemos fazê-lo, mas comunicar é ao mesmo tempo um ato de simplicidade e de complexidade extrema, as duas coisas ao mesmo tempo. E eu sempre adorei estes paradoxos da vida. A escolha dos vários convidados que aceitaram criar diálogos comigo teve um critério principal, a existência de uma curiosidade iniciática, um tema, uma afirmação ou uma interrogação que fosse o detonador para uma vontade de querer saber e depois de poder contar tudo para quem nos ouve. Claro que depois se misturou a subjetividade individual, a maneira de comunicar e aquilo que todos podemos fazer uns com os outros: aprender. Por isso fui à procura de inspiradores, criadores, líderes, visionários ou simplesmente crentes na alma humana. Se conseguiram ouvir alguma destas coisas no Pergunta Simples, então esta missão está cumprida. Escolhi a Anabela Mota Ribeiro para criar a edição de hoje. A Anabela é jornalista, tem centenas de entrevistas no currículo e é de uma curiosidade insaciável. Coincidimos na telefonia, na rádio pública, algures entre 2008 e 2010. Ela era correspondente em Londres, mas já a tinha descoberto muito antes do que isso, ao ler aquelas entrevistas lentas, escritas em revistas ou jornais de fim de semana, a pessoas cheias de coisas para contar. Muitas destas entrevistas estão agora no site dela e podem ser descobertas ou relidas, e garanto-vos, vale mesmo a pena. Ela não se esgota apenas na rádio ou nos jornais, fez recentemente um grande programa de televisão que vale a pena ser visto. Chama-se Os Filhos da Madrugada, com entrevistas a jovens nascidas por alturas do 25 de Abril. Mas esta conversa é principalmente sobre uma única coisa: a arte de perguntar. Como se fazem boas perguntas, ou o que é uma grande pergunta? Eu acho que uma boa pergunta pode ser uma pergunta que interrompe. Pode ser uma pergunta que interrompe, que para, que detona, que funciona no fundo como uma interpelação daquele com quem estamos a falar, e que o obriga a ler as coisas de outra maneira, a posicionar-se de outra maneira, a pensar de outra maneira. Portanto, eu gosto da ideia da pergunta assim como qualquer coisa que convoca uma certa suspensão, suspende o automatismo, a resposta automática, aquilo que já se sabe, e que pode ser justamente qualquer coisa que abre espaço para novos sentidos, novas interrogações, novas compreensões. Acho que uma boa pergunta pode ser isso. E quando tu constróis uma pergunta? Não é nada uma pergunta que constrói, que desencadeia uma resposta certa. Eu acho, aliás, que não há uma resposta certa. Não estamos no domínio das ciências exatas. Eu desconfio um pouco nas ciências humanas, sobretudo nas relações humanas, da exatidão. Acho que aquilo que vem por fora é normalmente muito mais interessante e fértil. Portanto, a boa pergunta não é aquela que suscita uma resposta cabal, é aquela que abre sentidos. Não é uma pergunta burocrática, é uma pergunta que tu vais à procura de abrir o entrevistado e de quase conseguir abrir o entrevistado por dentro? Sim, acho que sim. Hoje, sobretudo na política ou nas pessoas que estão muito expostas e que estão continuamente a falar, a responder, a reagir àquilo que vem de fora, há uma procura de uma resposta que seja suficiente e que satisfaça aquele que quer saber, pronto. E isto que eu disse sobre o que é uma boa pergunta e o que ela pode desencadear, não se refere a este plano, a esta circunscrição. Estou a pensar em qualquer coisa que é muito mais profundo, não é?
e se calhar estou a trazer muito a minha experiência enquanto jornalista, que não estava presa ao cotidiano, ao registro diário e que tinha esse folgo do fim de semana, esse folgo do grande texto ou das grandes conversas, onde há espaço para mais do que uns caracteres, uns segundos de atenção. Apesar de tudo, tu conversaste com dezenas de políticos. Lembro-me de uma história que tu contas com graça, que é o dia em que tu quiseste entrevistar Mário Soares, provavelmente o político português mais entrevistado da história, e que é como é que se vai fazer uma entrevista a alguém que já gastou quase todas as palavras. Pois, é um grande desafio. Estas pessoas que dão continuamente entrevistas e que parece que já usaram as palavras todas, são especialmente desafiadoras para um jornalista. E então a pergunta é: como é que se fala com estas pessoas? A resposta é: não sei, e eu acho que vou sabendo à medida que vou falando com elas e, sobretudo, quando faço um exercício de preparação, um exercício prévio à entrevista, que me dá algumas pistas pelas quais depois eu arrisco ir. Mas tu escreves uma lista de perguntas formal, uma lista de tópicos, uma lista de curiosidades. O que é que detona em ti este processo criativo de querer saber, de perguntar? Se calhar começo por fazer um esclarecimento, por explicar que para mim as coisas têm registros muito diferentes consoante eu estou a entrevistar para jornal, para rádio, para televisão. Porque na televisão, obviamente, há uma consciência da imagem e há especificidades desta linguagem que obrigam a que eu seja, por exemplo, mais interventiva, ou que tenha sempre mais presente a noção de que o tempo tem um limite, o tempo é diminuto. Vou concretizar, eu agora fiz uma série de 25 entrevistas, Os Filhos da Madrugada, para a RTP3, e as entrevistas tinham entre 20 a 25 minutos máximo. Contrariamente àquilo que era o meu hábito, eu levei perguntas escritas, porque eu tinha de ser tão concisa e tão focada na abordagem daqueles entrevistados que não podia perder tempo na procura de formulações mais precisas. O que não quer dizer que eu não tivesse ouvido com a mesma atenção e disponibilidade das pessoas, mas eu precisava de uma rede, eu precisava de me sentir mais segura. A rádio também tem normalmente um limite temporal e também tem características próprias, porque aqui nós não temos a consciência de ser vistos e a linguagem corporal, que por si já transmite muita coisa, já diz muita coisa. E abro só um parênteses para dizer, é tão frequente, para não dizer obrigatório, nós olharmos para a televisão e antes mesmo de ouvirmos a pessoa dizemos: ai que roupa horrorosa, ai que penteado despenteado. Nós lemos as pessoas independentemente antes delas nos darem qualquer conteúdo racional ou formal. Sim, na televisão acontece muito isso, portanto é uma relação muito epidérmica de identificação e de rejeição e é uma coisa que se faz em segundos a partir da linguagem corporal e do visual. E só depois é que vamos ouvir a pessoa e perceber se simpatizamos ou antipatizamos com a pessoa, com o seu tom de voz, e depois vamos chegar àquilo que a pessoa está a dizer, ao conteúdo. Portanto, a parte formal impõe-se muito. Na rádio, essa parte formal também tem muita força, porque estamos a ouvir as modulações da voz da pessoa, a prosódia, os silêncios, a dicção. Estão-nos a falar ao nosso ouvido? Não, eu por acaso acho que até chegarmos ao falarmos ao nosso ouvido é outra coisa. Porque apesar da rádio viver, obviamente, da audição, esse é o sentido,
uma voz traz muitas coisas consigo, não é? E a maneira como a pessoa constrói frases, comunica, se tem uma voz mais monocórdica, se repete demasiadas palavras, se fica muito pendurada, se é muito engraçadinha, tudo isso interfere muito na comunicação radiofónica. Eu tenho um especial carinho pela rádio e também uma atenção se calhar mais focada, mais apurada em relação à rádio do que em relação à televisão, por exemplo, porque eu fiz rádio muitos anos e foi por onde eu comecei. E também quando eu ouvia as entrevistas para transcrever, para jornal, eu ouvia-as nos headphones e são horas e horas e horas a ouvir as pessoas. Então eu acho que consigo captar muita coisa a partir da voz e a partir da audição. Quando se ouve nos headphones, e nós os dois estamos de headphones, mas as pessoas normalmente não ouvem com headphones. Bom, agora com os podcasts sim, não é? Mas... Ou então ouvem na coluna do carro, ou ouvem num sítio em casa, mas normalmente não ouvem não com estão headphones. A ouvir. Só que quando se ouve com headphones, há uma atenção, há uma predominância do som que parece que afasta os outros sentidos e tudo mais é um ruído, não é? Se tu fizeres o exercício de fechar os olhos e estás simplesmente a ouvir, todos os outros elementos que te chegam através dos olhos e que constituem um ruído muito, muito poderoso, desaparecem. E tu ficas muito mais encapsulado no som, na voz daquela pessoa. Pronto, e isso é muito poderoso, é muito interessante. E consegues ouvir daí, porque mesmo nas entrevistas que tu fizeste para jornais, e tu fizeste centenas de entrevistas, quando depois vais ouvi-las para desgravá-las, para as pessoas que não estão mais habituadas a isso, sim, normalmente as entrevistas são gravadas, tomamos notas e depois transcrevemos o que é que aquela pessoa diz antes de editar aquilo, que é uma trabalheira gigantesca. Tu depois consegues, quando estás a reouvir aquelas entrevistas ou quando estás a ver novamente uma entrevista que fizeste para a televisão, tu consegues ouvir coisas diferentes ou notar coisas que não tinhas percebido no exato momento? Sim. Até me acontece outra coisa, que é algum tempo depois eu leio a entrevista ou ouço ou vejo e digo, que interessante, não me lembrava nada que a pessoa tivesse usado estas palavras, ou eu mesma, e digo, eu normalmente não uso esta palavra, que interessante a minha cabeça ter ido para aquele lado. É como se eu me estivesse a ver de fora, não é? E quando eu estou a fazer a entrevista eu estou muito concentrada. Há uma coisa que me interessa muito neste diálogo humano. A entrevista é de alguma maneira uma formalização do diálogo humano, a entrevista versus conversa, que é, então e a química? Como é que se consegue uma boa química, se é que se consegue sempre, com alguém com quem tu estás a conversar, para que haja um veludo quase naquela conversa, que haja uma dança, sei lá, alguma dinâmica que apareça ali, que não pareça duas pessoas cada uma a falar para o seu lado? Eu acho que desconfio um bocadinho da palavra química, mas gostaria de ir atrás, porque tu disseste entrevista versus conversa. E também disseste que a entrevista pode ser uma formalização do diálogo humano, da conversa que nós mantemos uns com os outros. Sentes isso? Não, eu faço uma grande separação entre o que é a entrevista e o que é a conversa. Ainda que as minhas entrevistas pareçam uma conversa, no sentido de haver uma fluidez e um veludo, uma dança, para usar as tuas palavras, eu tento não perder de vista que uma entrevista não é uma conversa, isto é, que os nossos papéis não se confundem. Eu sou entrevistadora, eu sou jornalista e a outra pessoa, o meu interlocutor, é o entrevistado. Ele é que é o centro. Eu estou a fazer-lhe uma entrevista para que outras pessoas cheguem a saber qualquer coisa sobre o que ele está a fazer
sobre quem ele é. Portanto, no fundo, tu apagas-te um bocadinho, constróis uma narrativa em forma de perguntas, mas na realidade o teu objetivo é mostrar o teu entrevistado desaparecendo e mostrando o mais que puderes àqueles que estão a ver, a ouvir ou a percepcionar esta entrevista, ou esta conversa, ou o que for. Quanto mais eu desaparecer, eu, jornalista, desaparecer, eu acho que mais bem sucedida é a entrevista. Porque eu não sou o centro daquela conversa, daquela interação. Eu disse conversa e queria ter dito interação. Nós quando marcamos esta entrevista e quando eu pensei, e vamos falar do casting também dos entrevistados, como é que se escolhe um bom entrevistado, porque daí depende também muito das boas conversas. Confesso desde já a minha profunda inveja quando vejo que entrevistaste pessoas como Coimbra de Matos, o pai da psicanálise portuguesa. Eu infelizmente não fui a tempo de ter esta conversa. Quando te encontras com pessoas deste tamanho, maior que nós, se eu posso usar a expressão, como é que isso se faz? Como é que tu consegues nivelar essa relação? Se é que queres fazê-lo, se calhar não. Eu tento fazer descer a pessoa do pedestal. Eu entrevisto muitas pessoas que eu admiro muito, outras que não admiro tanto, umas de quem eu gosto, ou seja, por quem tenho simpatia, outras não, mas eu tento que isso não interfira na maneira como eu abordo o entrevistado. Lá está, eu tento desaparecer o mais possível. Quem eu sou não pode condicionar demasiado, porque condiciona sempre um pouco, claro, a apreciação, a leitura que depois o público vai fazer daquele conteúdo informativo. Mas como é que é entrevistar pessoas como, lá está, Coimbra de Matos? Estou a dar este exemplo, porque é um exemplo que está na minha cabeça, mas há dezenas de outras pessoas que tu entrevistaste e que são intelectualmente fascinantes, são emocionalmente, não há maneira de se ser neutro em relação a estas personalidades, porque elas genericamente comem o nosso universo todo. Elas pensam melhor, quase que diria, sentem melhor, mostram-nos um mundo que nós não estávamos a ver até que ouvemos estas pessoas a preferir determinadas palavras. Eu tenho dito, quando falo de entrevista, que foi muito importante para mim aprender que admiração é uma coisa, ser um bom entrevistado é outra. Há pessoas que eu admiro porque, vamos supor, um escritor que eu admiro e que eu acho que é um grande escritor, ou um cantor que é um grande cantor, e eu gosto imenso de o ouvir. Tenho admiração por ele. Resumamos assim. Essa pessoa pode não ser interessante ou um bom entrevistado. E isso frustra-te? Não, claro que não. Claro que não. Há pessoas que são mais interessantes ou que têm um percurso fascinante e depois a concretização do seu objeto artístico não me seduz tanto assim. Eu tento, eu não estou a dizer que eu consigo sempre, mas eu tento que não interfira muito naquilo que eu estou a fazer, o que eu penso acerca daquela pessoa. Depois também é defensivo quando eu tento fazer as pessoas descer do seu pedestal, porque senão eu estou maniatada, eu estou só num exercício de devoção a entrevistar um ídolo ou um ídolo coletivo, pode nem ser o meu, não é?
E que estratégias é que tu usas para conseguir, lá está, entrevistar os maiores entre os maiores, para conseguir nivelá-los e chamá-los à terra, sem eles perderem esse brilho que te levou a escolhê-los para ser entrevistados? Olha, vou responder com uma resposta do Ivo Pitangui, a quem eu fiz essa pergunta, porque ele operou toda a gente, desde a Sophia Loren, a Leni Riefenstahl, conheceu o Alain Delon, toda a gente foi operada pelo Ivo Pitangui, maior cirurgião plástico, talvez do século XX, não só do Brasil. E ele tinha feito uma cirurgia plástica à Clarice Lispector, que adormeceu com a máquina de escrever no colo, a fumar, e houve um incêndio terrível na sua casa e ela ficou desfigurada, as mãos também, e o Ivo Pitangui operou a Clarice Lispector. Então ele disse, sabe, quando as pessoas vêm ter comigo para ser operadas, elas deixam de ser a Clarice Lispector ou a Sophia Loren, e são pessoas com vulnerabilidades e são pessoas que precisam de um cuidado específico. Mutatis mutandis, porque não é isso, elas não precisam dos meus cuidados específicos, mas eu tento que durante o espaço da entrevista elas não sejam só a Clarice Lispector, a Sophia Loren, o Plácido Domingo, o Coimbra de Matos. Eu tento trazer também vulnerabilidades todos nós temos uns nós cá dentro. E essa clivagem que tantas vezes é muito vincada entre a persona pública, aquela que é admirada, e depois o perfil íntimo de cada sujeito, com as suas vulnerabilidades, com os seus nós, é uma coisa que eu tento também trazer para a entrevista. É essa a tua arte? É conseguir que as pessoas aceitem de bom grado não só partilhar esses nós, mas fazer uma reflexão sobre a condição humana? Eu tento que as pessoas façam essa partilha e essa reflexão, nem sempre consigo, mas o Coimbra de Matos que tu trouxeste, a primeira vez que o entrevistei, ele falou da sua infância, falou de uma cena que eu interpretei como uma cena de ciúme em relação ao seu irmão pequeno, e ele disse, o meu psicanalista da altura fez essa mesma interpretação, mas eu não concordo. E tu notaste ali uma tensão e disseste, uau, agora vou-me agarrar a isto, vamos ver como é que isto dá. Não, nada. Achei. Não. Eu acho que as entrevistas não têm, ou tento que não tenham um tom belicoso, de acrimónia, e os momentos de dissensão são normalmente coisas que nos conduzem até a bons lugares, não é? Eu não tento corresponder ou interpretar exatamente da mesma maneira que o entrevistado. Portanto, bastou-te para ti ver e mostrar às pessoas que ali havia um ponto, neste caso o entrevistado Coimbra de Matos fez uma reflexão sobre isso, e isso dá para mostrar um lado humano e não público daquele entrevistado? Sim, no fundo o que aparece nesse fragmento da memória do Coimbra de Matos é uma história em que ele foi também uma criança que sofre, não é? E todos nós temos isso. Eu depois acho que aquilo na entrevista não tem de ficar acabado. Acho até mais interessante se o leitor se interrogar. Eu concordo com a interpretação que a Anabela e o psicanalista de então do Coimbra de Matos fizeram ou com a do Coimbra de Matos. Portanto, isto ficar em aberto até acho muito mais interessante.
E onde é que vais buscar a energia criativa e a curiosidade para poder, ao mesmo tempo, entrevistar Mário Soares ou Coimbra de Matos? Isto é só a título de exemplo, não o caso particular, não me interessa o caso particular. Entrevistar Dolores Aveiro, que é provavelmente uma mulher portuguesa que não tem essas características da superestrela, salvo o facto de ser mãe de Cristiano Ronaldo, mas na realidade ela própria é uma personalidade. Sim. Bom, eu gostei muito de entrevistar a Dolores Aveiro, muito. Sim, já agora eu gosto muito dela, quer dizer, eu dei este exemplo, mas é porque ela representa verdadeiramente muito da mãe portuguesa e de alguém que tem de facto uma densidade muito interessante. Eu gostei muito da entrevista. Eu agora podia dizer, mas não gostei muito dela. Por acaso gostei, simpatizei com ela. Mas só trago isto para dizer, eu gostei muito de fazer a entrevista, eu gosto muito da entrevista, acho que é uma boa entrevista, mas eu podia não ter gostado da pessoa. E isso não mudava nada e a entrevista continuava a ser extraordinária. Já agora há uma coisa importante, no teu site anabellamotaribeiro.pt, tu tens lá o teu acervo completo das entrevistas, é um site muito, muito bonito, vale a pena ir lá espreitar para ver as entrevistas. Obrigada. Obrigada pela remissão. Eu gosto de saber que aquilo é um arquivo e que está disponível e que o acesso é fácil e é gratuito. Qualquer pessoa pode pôr anabellamotaribeiro.pt e depois no motor de pesquisa pôr Dolores Aveiro ou Coimbra de Matos e vai aparecer. Mas se puser no Google Dolores Aveiro e depois o meu nome, também vai ter diretamente ao site. Eu acho que gostei de entrevistar a Dolores Aveiro porque ela é muito singular e é uma personalidade forte e é muito diferente da generalidade das pessoas que eu entrevisto. E era muito desafiador escutar e saber escutar. Eu não sabia se sabia escutar uma pessoa com aquele perfil, com aquelas características. Eu sabia que era uma mulher muito simples, com pouca instrução, mas eu parti para a entrevista com um grande interesse, procurando chegar até ela, a quem ela é na sua essência, não é? Também já estou farta de perceber, ou careca de perceber, como se diz em bom português, que há muitas pessoas que são até professores catedráticos, têm muita cultura e que não valem um caracol, não são pessoas estimáveis, nem são pessoas muito interessantes. Eu lembro-me de ter pensado nisto quando fiz a entrevista à Dolores Aveiro, porque nessa altura um professor catedrático, uma pessoa de uma grande cultura e sem dúvida inteligente, portava-se como um verme em público. E eu pensava, olha, aqui está uma mulher que não tem nenhuma instrução, teve uma vida absolutamente desgraçada. E percebeu o mundo rapidamente. E a cultura não é tudo, portanto eu não fico vidrada, posso ficar impressionada e acho muito, muito estimável, sobretudo aquelas pessoas que se fizeram a si mesmas e que através da cultura, da inteligência, da reflexão conseguiram crescer muito na vida e compreender muitas coisas. Mas deixa-me provocar-te, se nós olharmos para... vou-te dar dois exemplos de dois entrevistados. Um que é uma alma maior, Álvaro Cisa Vieira, mestre pai da arquitetura portuguesa, construção do mais belo do belo. Tu entrevistas Álvaro Cisa Vieira e ao mesmo tempo entrevistas Bruno Nogueira, provavelmente no projeto estético, se calhar com menos graça, no meu ponto de vista, numa coisa chamada Uma Néspera no Cu. Que é, eu acho imensa graça. Vai do céu ao inferno? O que é isto? Eu acho imensa graça. Porquê? Porque é uma provocação? Não porque tem graça. E bom, a graça não se compreende ou não se justifica. Ou achas graça ou não achas graça.
mas eu sou muito fã do Bruno Nogueira e eu chorava a rir com a Manespra no cu. É assim um disparate total, é assim um nonsense. E não podemos ficar apenas no céu, nessa seriedade, nesse rigor absoluto, nessa depuração, não, eu tenho uma amiga que dizia que eu nas redes sociais sou muito séria, só publico umas coisas muito sérias e sim, se calhar ela tem razão, mas eu tenho uma propensão para o disparate e para gostar do disparate também. Pronto, e portanto achava uma graça ao Manespra no cu imensa. Não. É claramente um conteúdo com bolinha, mas é muito da Mas nós não exploração do. somos monocórdicos, ninguém é essa pessoa que só gosta do Cisa E tu Vieira. gostas dessa paleta inteira? Gosto. Então, e como é que tu imaginas a tua audiência que está habituada a ouvir-te entrevistar, lá está, gente séria, inteligente e que acrescenta coisas intelectualmente superlativas, e tu subitamente dizes, pois é, mas é que o menu de hoje é uma coisa completamente radical e é o disparate humano na sua mais extraordinária glória. Sim, e poderia juntar, e vocês não acham graça? E vocês não se riem também? Que seria uma. Não, é muito cansativo ser tão sério. Assim, Parece-me bem. Olha, falamos aqui de figuras maiores, mas tu tiveste um projeto, para mim um desafio completo, que é entrevistar durante 20 minutos, 25 miúdos, malta do 25 de Abril, a ideia dos jovens do 25 de Abril, filhos da madrugada. Zeca Afonso está aqui pleno. Há pessoas, obviamente, Gisela João, por exemplo, extraordinária. Os vários são muito interessantes. Isto aparece como pretexto depois de tu teres entrevistado no CCB velhos, se me permites, agora Sim. novos. Como é que é? Como é que está? Podemos fazer uma comparação entre gerações. O que é que tu ouviste desta gente nova? Eu acho que poderia resumir assim numa linha que estas pessoas que eu entrevistei, estes velhos, eu não tenho medo da palavra, nem acho que ela seja ofensiva, que eu entrevistei no CCB, num ciclo chamado Quase Toda uma Vida, no qual entrevistei pessoas com mais de 75 anos, das mais diferentes áreas. E aquilo que eu percebi que era dominante nestas pessoas, estruturante de quem são e da sua formação, foi ter crescido numa ditadura. E isso está lá na memória e na linguagem. Isso está lá em tudo, até na relação com a sexualidade. Tudo ser uma limitação, uma castração, um dever ser, não se poder falar, não se poder dizer o que se sente. Ter um Sendo que foram horizonte estas de vida pessoas que de facto condicionado. fizeram o 25 de Abril em parte, quer dizer, que o pensaram, que o desejaram, que o realizaram, mas o que tu estás a dizer é que em termos de constituição da maneira de ser e de pensar, eles estruturalmente estão mais tolhidos dessa limitação? Estão tolhidos, é uma boa palavra, estão tolhidos. Que há qualquer coisa naquelas pessoas que foi tolhido. Vou contar um caso que é bastante elucidativo. A Maria Belo, psicanalista, cresceu numa família burguesa e o perfil das meninas das famílias burguesas daquele tempo era estudar, fazer um curso para serem educadoras de infância, e depois iriam casar-se e ser mães de família e ter filhos e reproduzir a sua família de origem e a sua condição social de origem. E a Maria Belo foi depois estudar para a Bélgica, foi estudar psicologia, e quando começou a fazer psicanálise, contou no CCB que passava sessões inteiras sem conseguir abrir a boca. E a seguir chegava à casa e escrevia tudo aquilo que não tinha sido capaz de dizer. E ela demorou tempo a perceber que isto era uma cultura do silêncio, do Portugal de então, mas também daquele meio social. A pessoa não diz o que sente, a pessoa não exprime quem é.
Isto é eloquente. Este Isto é episódio extraordinário. é extraordinário, diz muita coisa. Ela disse: eu demorei muito tempo para ser capaz de falar, mesmo num contexto como o da relação íntima com o psicanalista. Tu tens uma experiência pessoal, não sei o que é que queres, ou se queres partilhar alguma coisa, tu também és uma fã da psicanálise e Sou, desta eu faço ideia psicanálise, sim, 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 sim. Sim, 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 eu acho que toda a gente devia fazer psicanálise. Devia ser como na Argentina, onde toda a gente faz psicanálise. Eu acho que esta interlocução com o outro, no contexto da psicanálise, Aquilo serve para que é quê, hein? distinta, eu acho, eu acho que, bom, serve, se isto tem de servir, e eu não gosto muito deste verbo neste contexto, Eu mas mudo a serve pergunta, para que é para, que te é útil? sim, serve, agora vou voltar atrás, para viver melhor comigo e com o mundo. Acho que é isso. É uma forma de te apaziguares. Olha, vamos olhar para as entrevistas dos Filhos da Madrugada. Vão ver, é Sim, obrigatório ver, porque as entrevistas são extraordinárias. uhum. Minha percepção, estes entrevistados são desempoeirados, não têm medo do mundo, são muito bons a fazer o que fazem, mas principalmente têm uma ideia muito criativa de si próprios e de possibilidade, de eu vou me inscrever no mundo e quem gostar gosta, quem não gostar não gosta. Portanto, estamos de um lado com os velhos do CCB, tolhidos, e aquilo que é numa linha constante nesta geração nascida pós-74 é: eu posso escolher. Eu acho que a palavra escolha foi dominante nas 25 entrevistas. É a liberdade. Eu posso escolher a liberdade. A liberdade. No fundo, tudo pode ser subsumido na palavra liberdade. Um, foi muito desafiador e foi um exercício incrível para mim ouvir estas pessoas, até porque normalmente os meus entrevistados são pessoas consagradas, que se distinguiram no espaço público, e portanto ouvir miúdos, quer dizer, a Neni nasceu em 2002, e ouvir tantas pessoas que até podiam ser meus filhos, que nasciam em 71, e de um modo estrito eu não caberia no programa, apesar de me considerar uma filha da madrugada, porque eu não tenho consciência de mim em ditadura, não é? Se eu nasci em 71, obviamente quando eu começo a ter memória e identidade, a lembrar-me de mim, já estou em democracia. Mas foi muito interessante ouvir estas pessoas. Foi primeiro desafiador encontrar um grupo de 25 que fosse muito diversificado, muito plural. Como é que fizeste o casting disso? Eu dediquei muito tempo, muito tempo, hesito em usar esta palavra, porque tudo isto aconteceu em poucas semanas. Desde que eu tive a ideia, apresentei ao António José Teixeira, contactei as pessoas e começámos a gravar, e começou a emissão, foram poucas semanas. Foi mesmo uma operação montada em tempo recorde. Mas eu pensei que, obviamente, sendo eu feminista e defensora das cotas, pelo menos metade teriam de ser mulheres, e são mais mulheres do que homens. Isso era inquestionável para mim. Depois eu queria pessoas que fossem de esquerda e de direita, umas exercendo funções políticas partidárias, outras não, tendo apenas uma afinidade ideológica à esquerda e à direita. Isso também tinha de estar representado e ser proporcional. Depois queria pessoas nascidas na década de 70, na década de 80, na década de 90, e idealmente uma pessoa já dos anos 2000. E isso foi importante, porque uma pessoa que nasceu na década de 70 e uma pessoa que nasceu na década de 90 têm mundos diferentes. Tu foste à procura de diversidade. Fui à procura de diversidades. Também quis que fossem pessoas de todo o país. Uma queixa que eu ouço constantemente é: só vão à televisão ou só aparecem nos jornais as pessoas de Lisboa, dos grandes centros. E por isso eu queria mesmo trazer pessoas que vivessem em todo lado ou que tivessem nascido em muito lado. Também queria pessoas de diferentes estratos sociais.
um caso muito falado nestes 25 foi o do físico Vítor Cardoso, que nasceu numa aldeia perto da Póvoa de Varzim e que hoje é professor catedrático do técnico, e o pai dele era trolha. E a mãe trabalhava no campo também. Um verdadeiro elevador social conseguido, lá está. A escola, sim, muitos falaram disso, da escola ser o elevador social para eles ou para os seus pais. Portanto, eu acho que aparece aqui um retrato do país. A partir destas histórias contadas na primeira pessoa, há uma história com H maiúsculo que se vai desenhando e que é a dos últimos 47 anos, não é? Mas não só, porque estas pessoas trazem continuamente os seus pais e os seus avós. E por isso este passado ditatorial, fascista, o destas pessoas que apareceram no CCB, acaba por desaguar no programa, porque nós fomos educados, nós, filhos da madrugada, fomos educados por estas pessoas. E que nos dizem: tem lá cuidado com o que estás a dizer nas redes sociais, vê lá isso, tem juízo, olha que tu tens um emprego e olha que podem não gostar do que é que tu estás a dizer. No fundo, não te afirmes com muita força. Arranjam um emprego, não é? Tem ainda umas ideias de que um emprego é para a vida, uma casa também é para a vida. É muito interessante isso. Ainda nestas pluralidades, nestas diversidades, eu também queria que as pessoas fossem de áreas muito diferentes. Pessoas da cultura, da ciência, da política, mesmo a nível religioso. Há uma diversidade, porque tenho católicos praticantes como a Assunção Cristas e o João Taborda da Gama, um pastor evangélico que é o Tiago Cavaco, uma pessoa que tem uma genealogia judia, que é a Tatiana Salem Levi. Salem Levi, o nome já diz tudo, não é? Mesmo que a sua prática religiosa não seja assim. Há pessoas com raízes cabo-verdianas e angolanas, os José Reis, a Neni, a Jaimília Pereira de Almeida. Portanto, há muitos Portugais aqui. Olha, com esta diversidade toda, como é que tu observas que, havendo, lá está, estas diversidades todas, estas interessantíssimas diversidades, quer culturais, quer religiosas, quer de formação, como é que tu assistes ao movimento que aparentemente estamos todos a viver de alguma radicalização e alguma intolerância em determinados polos da sociedade portuguesa? Não, isso Achas que é um também, sintoma? não, acho que é, bom, é preocupante, sem dúvida. Eu acho que este programa é talvez o mais político que eu já fiz, no sentido em que fazer esta escolha, incluir esta diversidade, dizer Portugal é isto tudo e mais, abrir o ciclo dos 25 com uma mulher negra, doutorada, que nasceu em Angola, tem em si uma afirmação política. E tu quiseste fazer isso? Sem dúvida, sem dúvida. E terminei com uma miúda que é negra, tem raízes cabo-verdianas, é pobre e é imigrante. A escolha e o alinhamento foram cuidadosamente pensados. E é no sentido de apontar para a liberdade, para a tolerância. É um Portugal inclusivo, plural, e é justamente uma forma de dizer isto que está a crescer preocupantemente, estes extremismos, esta polarização protofascista, é uma coisa que tem de ser combatida. A Neni, que nasceu em Portugal e que tem raízes cabo-verdianas, a Tatiana Salem Levi, que nasceu em Portugal e que é brasileira, é tão portuguesa quanto eu. Não há portugueses de primeira e portugueses de segunda. Estamos praticamente a fechar a nossa conversa. Não posso deixar de te perguntar como é que viveste estes tempos de Covid? O que é que sobra algum peso dentro de ti? Achas que já nos livramos disto de vez? Ou ainda estás a ver o que é que isto está? Aproveitaste este tempo ou foi doloroso para ti? Bom, foi dolorosíssimo, como foi para toda a gente, mas foi também um período de aprendizagem.
eu acho que se passou muita coisa dentro de cada um, dentro da casa de cada um, dentro da família de cada um. Estou muito preocupada com a saúde mental do coletivo, porque acho que isto Vamos viver uma ressaca todos, não vamos? Eu acho que sim, acho que é muito importante nós percebermos que qualquer coisa de muito grave se passou, não passou ainda, mas já não estamos na mesma situação, obviamente, e vamos ter de saber lidar com isto e reconstituirmos. É assim como um vaso que se partiu, que se estilhaçou e agora temos de colar cacos e de perceber onde é que fica cada caco. Eu estou vacinada, já tenho as 2 doses e... Somos 2, podemos já fazer um apelo de sim, que façam favor de se protegerem e de se vacinarem. Viva a vacina, viva o Serviço Nacional de Saúde, com todos os defeitos, não sei o que é que teria sido de nós sem o Serviço Nacional de Saúde, sem o Estado Social. Se as pessoas tiverem dúvidas da importância disto, é só olhar para o que aconteceu no Brasil enfim, não temos tempo para ir por aí fora, mas sim, de facto, eu apelo à vacinação, e aos cuidados, continuo a ter cuidados, porque não tenho nada a impressão de que isto tenha sido um pesadelo que acabou. Acho que isto deixou muitas marcas a todos os níveis e até ao nível da saúde pública é ainda um foco de preocupação, portanto acho que temos de continuar a ter muitos cuidados. E portanto agora os Filhos da Madrugada foi o primeiro trabalho em muito tempo fora de casa. Vou agora fazer outros trabalhos e outras coisas, mas estou como toda a gente, no fundo, a perceber o que é possível fazer, como é que me reorganizo, como é que me reconstituo, e é um tempo que ainda não acabou. É isso. O tempo é de recuperação e de reconstituição individual e coletiva. Como aqui falamos de comunicação, essa reconstrução passa por novos consensos e o diálogo permanente connosco e com os outros ajuda a recriar uma nova forma de reinterpretar o mundo. Em setembro, o Pergunta Simples volta para uma nova série semanal. Aproveitem o tempo de férias para descansar e para ouvir algumas das conversas que ficaram perdidas no tempo. E se gostam deste programa, falem dele aos vossos amigos. Eu sou o Jorge Correia e assino este perguntasimples.com.